The Last of Us, temporada 2, episódio 5. Sinta o amor dela. The Last of Us é uma série sobre os extremos nos quais a sociedade tem se colocado desde o surto do Cordyceps. Mas também é sobre a forma como esses extremos colocam à mostra o que há de mais cru na natureza humana, que é a capacidade de justificar o injustificável em nome de um ideal, de um trauma ou de um amor. A abertura do episódio já escancara essa tensão. Uma mãe sacrifica o seu próprio filho pela coletividade. Um eco direto daquilo que Joel recusou fazer 5 anos atrás. Mas o que é que separa os dois? É um código moral diferente ou é apenas a pessoa que estava em jogo? Essa escolha é uma espécie de espelho distorcido, porque ambos os personagens estão diante de um mesmo dilema ético, o valor de um indivíduo contra um bem maior. E eles escolhem lados opostos. Isso é a filosofia do utilitarismo contra o deontologismo. Elise Park, que é responsável pelo hospital, opta por uma visão utilitarista clássica, o sacrifício de um pelo todo, mesmo que esse um seja o seu filho. Joel, por sua vez, age de forma deontológica, entendendo que a vida de Ellie possui um valor inviolável, mesmo que o mundo inteiro esteja em risco. E essas duas éticas morais estão em conflito, o tempo todo na série. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre a subversividade de Solo Leveling, que é uma história em quadrinhos coreana que agora também é uma série de anime. No texto, eu comento sobre como a história do Sung Ji-woo, que é o protagonista, representa a quebra de um molde e mostra um indivíduo desafiando uma estrutura hierárquica bem estabelecida, especialmente dentro da cultura coreana, onde tem uma sociedade tradicionalmente coletivista, onde o bem-estar do grupo deve superar objetivos individuais. Elise Park, da cena de abertura, é uma personagem que carrega no nome e nas feições a herança dessa cultura coreana. E isso adiciona uma outra camada. Em sociedades moldadas por traumas históricos profundos, como as ocupações estrangeiras e as guerras que a Coreia vivenciou, o individualismo é frequentemente visto como uma ameaça à reconstrução coletiva. É tentador, então, interpretar que Elise, como alguém que carrega essa bagagem cultural, projeta isso nas decisões que toma, mas também é alguém que se desumaniza no processo quando faz isso. Existem certas sutilezas que o roteiro nos entrega que eu acho muito bem escritas. No diálogo entre Elise e a Han Ra-han, a responsável pelo hospital, diz que colocou seu filho, Leon, para comandar o esquadrão que desceria ao subsolo porque ele é o melhor. Note, ele não era o melhor. Para ela, mãe, ele ainda é. Isso é uma manifestação da dissonância cognitiva, o cérebro tentando ajustar uma narrativa aceitável para algo que, emocionalmente, ainda é insuportável de aceitar. Ela ainda é mãe, mesmo sem filho. E essa recusa de encarar a morte e a perda é também o que move Ellie adiante, embora por caminhos diferentes. Após a abertura, nós somos colocados diante de Dina e Ellie que seguem no hotel. E enquanto Dina segue planejando uma forma de chegar ao hospital em segurança, Ellie não tem muito como ajudar. Essa transição para Ellie e Dina no hotel, inclusive, traz uma tonalidade muito mais leve que incomodou alguns espectadores, pelo que eu conversei. Só que essa leveza, ela é, na verdade, uma estratégia narrativa muito eficaz, porque é o respiro antes da queda. Ellie aqui representa o humano que ainda tenta fingir que pode existir normalidade no mundo destruído. A serenidade de Dina frente ao caos, a capacidade de deixar a escolha nas mãos de Ellie também, mostra uma maturidade emocional que Ellie ainda não tem, ou não permite ter. Dina age com empatia e age para o outro. Já Ellie age em nome de si, mesmo que diga que é por Joel. E isso importa. No trajeto até o hospital, Dina e Ellie encontram infectados do tipo mais inteligente, que não só superam as duas de forma que não há saída dali, como também são capazes de se organizar. A cena mostra que não há um jeito, alguém vai morrer. E Ellie escolhe se sacrificar pela amiga, mas, eventualmente, as duas são salvas por Jesse. Note que, ao longo do episódio, há uma constante oposição entre coletividade e individualidade, racionalidade e emoção. Jesse, ao aparecer no momento exato do perigo, é quase um símbolo do que Ellie poderia ser se abrisse mão do ódio como bússola. Que ele é prático, ele é eficiente, ele é leal e ele não age por impulso. Mas Ellie ainda não está nesse ponto. A forma como o episódio mostra Ellie tomando decisões impulsivas, como deixar Dina ir para o hospital apesar de grávida, sinalizam a deterioração progressiva da moral dela. A gente está vendo uma personagem sendo consumida por uma ideia fixa, a de que a dor precisa de um alvo, a raiva precisa de uma vítima. É um conceito muito próximo ao ressentimento de Nietzsche, em que o desejo de vingança nasce da impotência, da frustração e de uma dor mal processada.
Aqui, a minha percepção é que há uma intenção clara em mostrar como Ellie não é uma pessoa preparada para lidar com a jornada em que se propôs, desde a parte da estratégia feita por Dina até a eficiência nos tiros de Jesse, que também foi capaz de rastreá-las rapidamente em Seattle. A fuga do grupo pela floresta tem ainda um momento que mostra que o rapaz não está nem um pouco feliz de ter tido que atravessar os Estados Unidos para resgatar as duas. Esse episódio aprofunda ainda mais sobre os Serafitas, né? Desde o fato que eles são avessos à tecnologia, até alguns de seus rituais em que a violência contra os lobos é celebrada, e eu também percebi que a guerra que travam contra a WLF é muito mais intensa do que eu imaginava, já que eles ocupam regiões muito próximas do controle dos lobos, porque, pelo que mostrou ali, é basicamente você virar uma esquina errada e você cai num ponto controlado pelo grupo rival. Dina é acertada por uma flecha no parque e Ellie, mais uma vez, decide ficar como isca para que a amiga possa fugir em segurança. Durante o caminho de volta, no entanto, ela percebe que estava muito próxima do hospital e que ela teria uma chance de cumprir o seu objetivo. E é aqui que a Ellie, tranquila do começo do episódio, começa a destoar. Apesar da amiga ter sido atingida, voltar para ela fica completamente em segundo plano quando ela percebe que ela simplesmente pode atravessar uma rua e chegar no hospital. Aqui a gente tem uma Ellie fria, inicialmente eficiente, capaz de esperar pacientemente o seu alvo voltar até sua sala de trabalho. Isso é brutal e não só pela ação, tá? Mas pela quietude, pela paciência de quem sabe o que quer e vai fazer o que for preciso. Aqui, a Ellie já cruzou uma linha. E o momento em que Nora afirma ainda escutar os gritos de Joel é importante, porque coloca a gente diante de uma dúvida existencial. A vingança, ela consola ou ela perpetua o trauma? A Ellie acredita que está se curando, eliminando seus alvos. Só que cada morte empurra ela para mais perto do abismo. Eu gosto muito da coragem da Nora de se manter convicta que Joel mereceu o que teve. E o fato de que ela usa essa frase, exatamente essa frase, para chocar ela e aproveitar o momento para fugir, é muito bem feito. A gente tem uma cena de perseguição em seguida, que é atenuada pela chegada ao segundo subsolo, e finalmente nós podemos ver que o fungo agora solta esporos no ar. A exploração de Ellie mostra, inclusive, membros que estavam sob o comando de Leon e o próprio Leon agonizando enquanto soltam esporos em sua respiração. E se isso aconteceu hoje, ou há poucos dias no máximo, sinal de que o fungo está se espalhando com uma velocidade muito absurda. A Ellie encontra Nora, já infectada após inalar os esporos, e aqui eu acho que existem dois elementos interessantes de serem comentados. O primeiro é como o enquadramento de Ellie, mostrando-a como uma figura sinistra e vingativa, é o mesmo que a gente viu no hospital de Jackson, conforme ela andava pelo corredor após receber a alta da psicóloga. Segundo, é a luz vermelha do subsolo, porque ela não é só estética, ela é simbólica. Ela representa o inferno pessoal de Ellie, onde a única iluminação vem através da violência. O uso dessa cor reforça a transformação dela de vítima também em algoz. E quando ela revela que sabia o que Joel fez e mesmo assim prossegue, a série nos mostra que o luto mal resolvido gera monstros. Que a dor, se não metabolizada, se transforma em arma. Então, a gente tem uma tortura ou um espancamento, mas um ponto de virada e também um teste de espelho, porque nesse ponto a gente é forçado a se perguntar se a gente ainda apoia a Ellie, se a gente ainda vê humanidade nela. Aqui o episódio brilha também, porque ele não oferece respostas fáceis, né? Ele nos obriga a lidar com a complexidade moral de cada personagem. E como espectadores, nós somos cúmplices da jornada dela. E esse desconforto acaba sendo muito intencional. The Last of Us nunca foi sobre mocinhos e vilões. É sobre como o trauma molda, distorce e redefine quem a gente é. E sobre como, no meio dos escombros, a gente ainda tenta encontrar sentido, mesmo que seja pelo caminho mais torto possível. Excelente episódio. Mas e você? O que é que você achou? Deixa aqui nos comentários. E se você tiver gostado dessa análise, compartilhe esse vídeo com alguém que também assiste The Last of Us. Deixa o like, se inscreve no canal e muito obrigado por ter assistido esse conteúdo até aqui. Se você curtiu, já fica também minha sugestão para você acompanhar o meu vídeo ensaio sobre como a Blizzard construiu um dos vilões mais icônicos dos jogos, Diablo. Ele vai aparecer aqui na tela.